Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus continue te conduzindo a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Estamos chegando com o nosso devocional para te ajudar a compreender a palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno, e o nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que tem trabalhado na área de libertação de alto nível e também restauração da personalidade, ou seja, com restauração da mente, emoções, sentimentos e vontade. Amados, para falar de pecados, eu gostaria de ler um texto bíblico no livro de Atos, capítulo de número 8, versículo 1 até o versículo de número 8. O texto diz assim: E Saulo estava provando o assassinato de Estevão. Saulo persegue a igreja daquele dia em diante, e estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Amados, o tema de hoje é um tema importante, como também muito relevante. E o capítulo de número 8 do livro de Atos nos apresenta momentos cruciais da história da igreja primitiva, destacando temas como perseguição, dispersão e evangelização. Eu gostaria aqui então de explanar para você um pouco sobre perseguição, dispersão e evangelização. Falando de perseguição e dispersão dos cristãos, após o apedrejamento de Estevão, surge uma intensa perseguição contra os cristãos, liderada por Paulo, futuro apóstolo Paulo. Essa perseguição, embora dolorosa, contribui para a dispersão dos discípulos por toda a Judéia e Samaria, ampliando a pregação do Evangelho. Também, queridos, vimos na área de evangelização o ministério de Filipe em Samaria. Filipe, um dos 7 diáconos escolhidos para servir na igreja, prega em Samaria, realizando milagres e convertendo muitas pessoas, incluindo Simão, o mágico, e Simão, que antes praticava feitiçaria e impressionava o povo com seus encantamentos, se converte ao Evangelho e é batizado. Pedro e João visitam Samaria para orar pelos novos convertidos, que recebem o Espírito Santo. Simão tenta comprar o poder de transmitir o Espírito Santo, mas é repreendido por Pedro, que o exorta ao arrependimento. Também, queridos, houve a conversão do eunuco etíope. Filipe, ele é guiado pelo Espírito Santo para encontrar um alto oficial etíope que lia o livro de Isaías sem compreendê-lo. Filipe explica que a passagem se refere a Jesus Cristo, apresentando-lhe o Evangelho. O eunuco crê, é batizado imediatamente e segue seu caminho cheio de alegria. Essa passagem reforça que o batismo não exige pré-requisitos humanos ou religiosos, apenas a fé genuína em Jesus Cristo como Salvador. E também aqui no livro de Atos, no capítulo 8, vemos a evangelização gentílica.
Atos 8 marca o início da evangelização de gentios, ou seja, não judeus, expandindo o alcance do evangelho para além de Israel. Também, aqui em Atos 8, nós vemos os milagres e a ação do Espírito Santo. Após batizar o eunuco, Filipe é transportado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo para outra região, continuando sua missão de pregar as boas novas em várias cidades até Cesareia. Eu tenho reflexões para nós hoje. O seguinte: a perseguição pode ser usada por Deus para espalhar sua mensagem. E o Evangelho é simples e acessível, sem exigências religiosas e complexas. Todos os crentes, independentemente de títulos ou posições, podem pregar, batizar e ministrar. A obra do Espírito Santo é essencial na capacitação e condução dos cristãos. Atos 8 nos inspira a sermos obedientes ao chamado de Deus, confiando no poder do Espírito Santo para guiar nossas ações e expandir o reino de Deus sem complicações ou tradições humanas. Agora vamos falar um pouco de pecados. A mensagem sobre pecados nos convida a refletir profundamente sobre nossa conduta e as escolhas que fazemos. Baseado em Romanos 6,12, somos desafiados a não permitir que o pecado domine nosso corpo mortal, conduzindo-nos a desejos contrários à vontade de Deus. O Evangelho começa com uma chamada ao arrependimento, que é: arrependam-se dos seus pecados para a salvação. Agora, queridos, pecados que aprisionam, vamos conhecê-los? Alcoolismo. Amados, o consumo de álcool, especialmente em excesso, prejudica o discernimento e pode escandalizar. Líderes espirituais, como referência, devem evitar até mesmo o consumo social para proteger os mais vulneráveis. Um compromisso de santidade, como o voto nazireu, é uma forma de evitar tropeços e preservar o testemunho. Drogas. Maconha, cocaína e outras substâncias escravizam e afastam da presença de Deus. São portas abertas para influências malignas. Então se afaste de drogas. Música mundana. Amados, a música é um canal poderoso que impacta a alma e o espírito. Canções não consagradas a Deus podem abrir portas para sentimentos impuros e ataques espirituais. Um coração apaixonado por Jesus encontra sua satisfação apenas na adoração genuína. Então, fuja das músicas mundanas. Glutonaria. Comer excessivamente é um descontrole que precisa ser tratado. O jejum é uma ferramenta espiritual eficaz para vencer esse pecado e fortalecer o domínio próprio. Por isso, procure controlar a sua forma de obter os alimentos, ok? Opressão espiritual. Queridos, sentimentos de tristezas e angústias podem ser sintomas de ataques demoníacos, frequentemente relacionados a legalidades abertas em nossas vidas. A oração e a santificação são armas contra essa opressão. Também podemos falar aqui de jogos de azar. Baralho, loterias, jogos online e apostas abrem espaço para espíritos de engano e cobiça. Deus deseja nos prosperar por meios honestos e abençoados, não por ganhos fáceis. Por isso, queridos, fuja dos jogos de azar, de todo tipo de jogo. Intelectualismo. Amados, apegar-se à racionalidade e ao conhecimento humano pode impedir experiências com o sobrenatural de Deus. É preciso, queridos, reconhecer nossa dependência total do Senhor e submeter nossa inteligência a Ele. Por isso,
cuidado com a autossuficiência. Dinheiro ilícito, queridos. Amados, o dinheiro mal adquirido é um exemplo claro de como certas escolhas podem nos afastar de uma vida equilibrada e abençoada. Ganhos obtidos por meios que fomentam o vício, como jogos de azar, carregam maldições embutidas. Muitas vezes as pessoas sacrificam suas famílias e qualidade de vida por uma ilusão de riqueza. É importante entender que todo dinheiro que não provém de uma fonte limpa e justa é como um presente envenenado. Satanás oferece com uma colher, mas retira com uma concha. Vingança. Outro ponto a ser refletido é o espírito de vingança, quando desejamos o mal ou buscamos revidar ofensas. Nos afastamos da justiça divina. Isso não é de Deus. Da mesma forma, a teimosia é um pecado que impede o crescimento pessoal e espiritual. Uma pessoa teimosa se recusa a ouvir, a aprender com os outros e a reconhecer seus erros. Hipocondria. A hipocondria também é um comportamento prejudicial. Pessoas que constantemente acreditam estar doentes e se tornam viciadas em remédios atraem enfermidades para si mesmas. É necessário discernir entre cuidado com a saúde e obsessão por ela, ok? Então, queridos, tenha muito cuidado com o seu emocional na área, de hipocondria. Não seja hipocondríaco, ok? Porque a hipocondria também é um comportamento prejudicial. Solidão. A solidão também pode ser um sintoma espiritual. Não devemos confundir solidão com solitude. A solitude é um momento de paz e reflexão pessoal, enquanto a solidão é acompanhada por sentimento de rejeição e tristeza, o que não provém de Deus. Rebeldia. Queridos, já a rebeldia é comparada à feitiçaria. Quando resistimos às regras estabelecidas em um lugar onde escolhemos estar, cultivamos divisão e contenda. Rebeldia é desobediência e sinal de um coração que ainda precisa ser moldado por Deus. Perdão. Falando sobre perdão, amados, o perdão é essencial para a cura da alma. Não significa esquecer, mas superar a raiva, o rancor e a dor. O perdão verdadeiro é quando mencionamos o ocorrido sem sentir ódio ou tristeza. Embora possamos manter cautela com quem nos feriu, devemos evitar carregar os pesos do passado. Então, perdoe. Crítica. Por outro lado, a crítica constante também é um comportamento destrutivo. Antes de apontar falhas nos outros, devemos nos perguntar: estou fazendo melhor? Tenho autoridade moral para opinar? Uma vida centrada em criticar o próximo é vazia e fúteis. São as palavras de quem nada faz. Apego a bens materiais. Falando de apego a bens materiais, que é um tema importante, precisamos estar atentos sobre isso. O apego aos bens materiais nos afasta da espiritualidade. Também é pecado. O materialista adora Mamon e não consegue enxergar o valor das coisas que realmente importam. Do mesmo modo, a frustração é um reflexo da ingratidão. Quando focamos no que falta, perdemos a oportunidade de reconhecer as bênçãos presentes. O caminho para vencer a frustração é a gratidão. Inferioridade e rejeição. Sentir-se inferior, rejeitado, não reflete a identidade que temos em Cristo. Somos chamados para ser mais que vencedores, mas o inimigo manipula nossas emoções para nos manter presos a pensamentos negativos. Precisamos rejeitar essa autoimagem e nos alinhar à verdade de Deus. Brigas e contendas. Pessoas que vivem, queridos, em constante briga e contenda desgastam o ambiente à sua volta.
Jesus nos ensinou a dar a outra face e a andar uma milha extra. Isso não significa ser passivo, mas escolher o caminho da paz e do amor. A verdadeira santidade não é apenas evitar o pecado, mas também manter um testemunho íntegro. E isso inclui o seguinte: conduta irrepreensível. Nossas ações falam mais alto do que palavras. E também inclui renúncia, que é escolher Deus sobre prazeres e conveniências do mundo. E adoração genuína, dedicar o nosso coração e mente exclusivamente a Ele. Então, amados, arrepender-se é o primeiro passo para a transformação. Ao identificar áreas de pecado em nossa vida, devemos, em primeiro, confessar nossos erros. Segundo, renunciar a práticas que desagradam a Deus. Terceiro, buscar a libertação e o fortalecimento espiritual. Cada um desses comportamentos reflete um distanciamento da identidade que Deus nos deu. O chamado é para reconhecermos essas falhas, buscarmos arrependimento e permitirmos que o Espírito Santo nos transforme. Assim seremos capazes de viver uma vida plena, cheia de propósito e alinhada com os princípios do reino de Deus. O pecado nos separa de Deus, mas a graça nos convida a uma vida de plenitude e comunhão com o Senhor. Escolha hoje o caminho da santidade, rompendo com tudo o que impede você de viver a liberdade em Cristo. Afinal, com Deus é tudo ou nada. Seja 100% dele. Que Jesus possa estar nos abençoando poderosamente com esta palavra. Amado, você já é inscrito no nosso canal? Não é? Então eu gostaria de te convidar para que você nos acompanhe no YouTube. Tem um botãozinho aqui abaixo, se inscreva. Após você se inscrever, você ativa o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. E, amados, não esqueça, faça o seu comentário. Quando você comenta, você nos ajuda muito, tá, a subir o nosso devocional. Então é importante o seu comentário, é importante o seu amém, ok? Também não esqueça de dar o seu like. Vá lá no joinha, clique e dê o seu like. É importante para nós subirmos o devocional e alcançarmos outras pessoas com essa palavra, ok? E também estamos nas redes sociais. Se você quer estar conosco nas redes sociais, lá no Instagram, é só você colocar @Ministério Pleno. No Facebook, é só você colocar @Ministério Pleno. Também estamos no TikTok. Se você quer nos encontrar no TikTok, você vai colocar ministériopleno.news, ok? ministériopleno.news. Não esqueça, comente aqui embaixo e dê o seu joinha, ok, meus queridos? Só quero lembrar a você que cada um desses comportamentos que acabei de falar reflete um distanciamento da identidade que Deus nos deu. O chamado é para reconhecermos essas falhas, buscarmos arrependimento e permitirmos que o Espírito Santo nos transforme. Assim seremos capazes de viver uma vida plena, cheia de propósito e alinhada com os princípios do reino de Deus. O pecado nos separa de Deus, mas a graça nos convida a uma vida de plenitude e comunhão com o Senhor. Escolha hoje o caminho da santidade, rompendo com tudo o que impede você de viver a liberdade em Cristo. Afinal, queridos, com Deus é tudo ou nada. Seja 100% dele. Jesus te abençoe poderosamente. Um cheiro no coração. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com
minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu